Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Masterclass sobre o hidrogênio verde. Meu nome é Marcos Eduardo de Oliveira, eu sou o founder e CEO do Bioenergy Hub, que é um hub de soluções voltadas a energias renováveis. A gente atua aqui em projetos, soluções, startups, baseados em 3 pilares: a parte de alimento, desenvolvimento de produtos provenientes da cadeia supraenergética, energia, otimização e desenvolvimento de soluções para geração e consumo eficiente de energias, fontes renováveis, aí vai biomassa, biogás, hidrogênio, e bioprodutos. Otimização também e desenvolvimento de bioprodutos oriundos da cadeia supraenergética, e aí polímeros, enzimas, aminoácidos e outros itens. Em 2022, a gente lançou aqui uma iniciativa chamada Bioenergy Academy, para obter capacitação, oferecer capacitação especializada em energias renováveis. Atualmente, a gente conta com mais de 70 alunos participando mensalmente das nossas capacitações. E hoje a gente está aqui para falar sobre hidrogênio verde, uma masterclass sobre hidrogênio verde. E essa masterclass faz parte do nosso curso de hidrogênio verde, oportunidades para pequena, média e grandes escalas. E o objetivo dessa aula é compartilhar um pouco com vocês algumas informações importantes e apresentar a nossa visão, que é uma visão mais voltada aí para as oportunidades dos setores industriais, produtivos, oportunidades imediatas aí existentes. Para essa aula, a gente vai receber aqui o Humberto Gomes Silva, que é diretor da Benu Engenharia, é engenheiro mecânico, gerente de projetos, com mais de 25 anos aí de atuação em plantas de petróleo e gás, telecom, termoelétricas, siderúrgicas, possui experiência nas áreas de operação e gestão de projetos EPC, turnkey, e desenvolvimento de novos negócios no Brasil, Estados Unidos, México, além também de ser agente de algumas tecnologias de multinacionais como HiGear, Gás RNG, Netstack, e também é nosso parceiro aqui no Bioenergy Hub em diversos projetos aí voltados para hidrogênio verde. Antes de passar a bola para o Humberto, explicar um pouquinho da dinâmica. A ideia é um bate-papo informal aqui com vocês, onde o Humberto vai fazer uma apresentação aí de alguns conteúdos, vai mostrar um pouco a visão dele aí voltada para o hidrogênio, por volta de 40 minutos. E na sequência a gente vai abrir para que vocês possam interagir com a gente, tá? Essa transmissão está sendo realizada em multiplataforma, LinkedIn, YouTube, também no Facebook. E vocês podem interagir pelo chat da plataforma onde vocês estejam vendo essa apresentação, deixando a mensagem, e aí a gente vai fazendo e respondendo para que vocês tenham aí uma interação com a gente, tá bom? Humberto, agora sim, obrigado aí pela sua presença, seja bem-vindo, e fica à vontade aí para apresentar e apresentar seu conteúdo. Valeu. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui com imensa alegria o convite do Bioenergy Hub para essa apresentação, para esse bate-papo sobre uma ótica diferenciada, muito focada em objetivos práticos, que a gente vai ter oportunidade de discorrer nos próximos 40 minutos. Bem, brevemente, sou engenheiro mecânico formado no final da década de 80, portanto, no século passado, com ênfase em robótica, certificado como gerente de projetos pelo PMI desde 2003 e com a experiência já descrita pelo Marcos, né, na gestão de projetos e no desenvolvimento de negócios no Brasil e no exterior. É uma alegria muito grande a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tirem proveito, né, desse nosso tempo juntos, para falarmos sobre hidrogênio verde e hidrogênio de baixo carbono, um tema tão relevante nesse momento, devido à necessidade de mitigarmos aí efeitos, né, climáticos decorrentes do excesso, né, da emissão de gases de efeito estufa. E, portanto, espero que tirem proveito desse nosso tempo juntos e vamos direto à apresentação que foi preparada para orientar esse nosso bate-papo. Iniciando a nossa conversa, a gente tem ao fundo o mapa global com indicações de onde existem, né, projetos hoje já reconhecidos. Essas informações podem ser colhidas em maiores detalhes no site
thehydrogenmap.com, e com as informações adicionais de cada projeto. Bem, o objetivo principal desse curso, atendendo às diretrizes do Plano Nacional de Hidrogênio, PNH2, primeiro, é disseminar o conhecimento a respeito do hidrogênio verde e do hidrogênio de baixo carbono, entrando em detalhes com relação à pegada de carbono e a questão da cor do hidrogênio. O hidrogênio, por si só, como todos sabem, não tem cor. Porém, por prática, né, de nomenclaturas, se diferencia-se por os processos produtivos para a obtenção de hidrogênio. Sendo que o mais importante nesse momento, no contexto global, são soluções de carbono nulo ou até mesmo de carbono negativo, em que a gente terá a oportunidade de aprofundar, né, ao longo da experiência do nosso curso. Avançando, a partir daí, nós começamos a analisar contextos desse novo mercado de hidrogênio, que realmente é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão, principalmente, porque ele modifica a forma da gente gerar e consumir energia. Para esse fim, vamos começar analisando o contexto global, tudo o que ocorre no mundo, experiências e sacar daí lições aprendidas com um foco em aplicações no Brasil. Iniciaremos por contextos globais, passaremos por contextos regionais, chegaremos até contextos municipais, para a gente analisar toda a cadeia de valor desse novo mercado de hidrogênio, seja em um município, onde no mundo hoje a gente já tem alguns casos, vamos estar apresentando um em detalhes, como foi desenvolvida uma cadeia inteira em um município no Japão. A partir de analisado esses contextos, com suas sinergias e complementaridades, né, desde o contexto global até passando pelo regional, chegando ao municipal, vamos trazer esse conhecimento para o contexto Brasil. Num primeiro momento, analisando o mercado de hidrogênio no Brasil hoje, em que o tema que vai tomar um grande espaço é justamente o da transição energética, no qual veremos todas as ações, todos os programas que o Brasil tem hoje, que convergem, que têm sinergias, que são complementares a essa nova economia do hidrogênio que vem despontando aí com tamanha pujança. Com isso, estaremos aptos, após analisarmos o contexto do Brasil atual e da transição energética, analisar as principais aplicações, seja para geração, purificação e reciclagem do hidrogênio, na pequena, média e grande escalas, incluindo aí aplicações fora do grid, porque com essas tecnologias teremos oportunidade de estudar mais a fundo. É possível se ter um posto de abastecimento de veículos elétricos e veículos a hidrogênio totalmente autônomo, fora do grid, trabalhando 24/7. Assim como também veremos casos existentes de hubs, né, de distritos industriais ou de pequenos municípios que, por iniciativa do desenvolvimento de sinergias e complementaridades, estabelecem ali uma cadeia completa do hidrogênio, desde da disponibilidade de fontes, processos produtivos e consumo, sendo o consumo, o uso do hidrogênio como objetivo final, a exemplo da geração de energia, entre outras, assim como a utilização do hidrogênio verde como insumo, né, para novos produtos, né, como produtos renováveis, combustíveis renováveis,
amônia, metanol e outros vetores que vêm despontando um grande potencial para a economia do Brasil. A partir daí, das aplicações, teremos oportunidade de avançarmos nas principais rotas tecnológicas para geração, purificação e reciclagem do hidrogênio, com focos na pequena, na média e grande escalas. É importante a gente destacar nesse momento que teremos oportunidade de falar não só da geração do hidrogênio, que é uma matéria, né, que vem tomando um grande espaço, mas também da purificação do hidrogênio. Ou seja, de indústrias, principalmente de cloro e soda, mas também outras indústrias que emitem na atmosfera correntes de gases rica em hidrogênio, existem tecnologias totalmente disponíveis para purificar esse hidrogênio e disponibilizá-lo para aplicação industrial, tanto na pequena, quanto na média, quanto na grande escala. Assim como existem aplicações da reciclagem de hidrogênio usados em misturas, seja para controle de atmosferas de determinados espaços, seja, por exemplo, no processo de floating na indústria de vidros planos, e vamos explorar as aplicações e rotas, né, de geração, de purificação e da reciclagem do hidrogênio. Teremos oportunidade também de avançarmos em maiores detalhes nas soluções relacionadas aí ao armazenamento e o transporte do hidrogênio para pequena, média e grande escalas, sendo que a complexidade, nesse caso, é crescente. Na pequena escala, uma complexidade quase mínima, tendendo a zero. Na média, já uma complexidade maior, dependendo da região a ser coberta. Na grande escala, né, comércio internacional, certificações, e, enfim, todos os aspectos relacionados a esse nicho. A partir daí, avançaremos numa etapa já de conclusão do curso, que são propostas de valor, que, mais uma vez, alinhado à estratégia, às motivações do Plano Nacional de Hidrogênio, viemos apresentar as possibilidades de sinergias e complementariedades com relação aos negócios e modelos de negócios correntes hoje no mundo, né? E assim como alguns negócios que são hoje correntes no mundo, porém, para o Brasil, ainda são pioneiros, envolvendo aí questões da geração centralizada versus a geração descentralizada, também com foco na pequena, na média e grande escalas, né? Análise de toda a cadeia de valor que essa nova economia do hidrogênio nos propõe e todas as oportunidades que estão aí embutidas, né, aguardando atores do mercado nacional se posicionarem para desenvolver cada vez mais esse mercado. Além disso, tendo conhecimento dos negócios, modelos de negócios, para o Brasil, alguns novos modelos, a gente terá condições de identificar, selecionar e priorizar essas oportunidades através de todas as lições aprendidas no contexto global, no contexto regional, no contexto municipal, todas as oportunidades, programas do governo que estão embutidos na transição energética, né, desde mercado de carbono, assim como novos produtos. E, com isso, podermos nos posicionar com relação às principais rotas, aos nichos de oportunidades de negócio. E, a partir daí, termos uma sessão dedicada a diferentes estratégias para a implantação desses projetos.
Dentro do contexto do mercado do hidrogênio verde, do hidrogênio de baixo carbono, vamos começar com, me perdoe a falta do D, com a visão global, aonde analisaremos, né, experiências de vários países e vários grupos de países nesse desenvolvimento. Analisaremos o contexto da América Latina, que é extremamente importante para o Brasil, por conta de sinergias e complementariedades em diversos setores. Teremos oportunidade de avançar também na análise do contexto dos países pertencentes ao BRICS, aonde reside aí os maiores produtores de energia renovável, né? Brasil e China, os maiores produtores de gás natural e tecnologias, o que coloca o Brasil um pouco, bastante diferente do que foi a experiência do Brasil no mercado de óleo e gás na década de 70 e 80. Nesse momento, as tecnologias de óleo e gás eram pouco conhecidas no Brasil, a cadeia de valor era pouco desenvolvida e demoramos diversos anos até conseguirmos ter esse papel de destaque que o Brasil tem hoje em óleo e gás. Porém, essa nova economia do hidrogênio, por características muito específicas do Brasil, matriz energética renovável, né, invejável. Hoje estamos no ponto que a Europa gostaria de estar daqui a 1 ou 2 décadas. Também dentro do contexto atual, estaremos analisando em maiores detalhes a transição energética, desde do gás natural, novo mercado do gás, a partir daí todo o programa de hidrogênio, todos os programas para biocombustíveis, RenovaBio, os programas para metanol, para amônia, para biometano, né? E, finalmente, o Plano Nacional do Hidrogênio com as suas diretrizes aí do Plano Trienal. E, a partir da contextualização desse cenário atual do Brasil, teremos um primeiro resumo de quais são as tecnologias, rotas, né, que têm o maior grau de maturidade e menor tempo para mercado, ou seja, quais são as oportunidades no Brasil, dentro do mercado da economia do hidrogênio, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tanto para pequena escala, média escala e grande escala. Uma vez definido esse ponto atual, né, teremos uma sessão para falarmos do contexto do Brasil no futuro, com a visão que o PNH nos traz, porém extrapolada para 2050. Com relação às principais aplicações do hidrogênio verde, é importante destacar que essas principais aplicações é uma análise atual, hoje. Esse mercado está em uma efervescência tamanha que é capaz de necessitarmos atualizarmos o curso no decorrer dele em funções de novas tecnologias, de maturidades tecnológicas que estão avançando rapidamente. Porém, nesse ponto, é relevante destacar que a gente contará, dentro das sessões de aplicações, com contribuições de players do mercado internacional, né, apresentando casos reais de projetos implantados, passando por eficiências, aspectos de segurança, aspectos relacionados à performance e, por fim, aplicações e uso final.
Estaremos, dentro dessas sessões, por questões de nomenclatura alinhadas com o IAA, analisando o aspecto refino, que é muito relevante no Brasil, hoje, porém está em uma transição grande, com desinvestimento de Petrobras em 8 refinarias, mais a parte de arrendamento de plantas de amônia. No contexto da indústria, dedicaremos o maior tempo em função da tamanha diversidade de oportunidades. Analisaremos também as oportunidades na geração de energia, transporte e a parte de conforto humano relacionado a edifícios. Esse é um mapa que, na verdade, ainda é muito simplista com relação a todas as aplicações do hidrogênio. Porém, vemos que hoje o mercado já se movimenta de uma forma bem rápida e bem eficaz nesse contexto. Tendo aí o diferencial do Brasil pelo fato de dispor de uma matriz energética realmente invejável, a possibilidade confirmada, né, em reuniões de alto nível na ONU, de exercer um papel de liderança nessa transição para essa nova economia global do hidrogênio. Aqui trazemos detalhes da onde as aplicações somente na indústria se desdobram, né? Indústria, na verdade, transporte, alguns outros. Aterros sanitários, como já é fato, hoje a gente vê aterros sanitários no Rio de Janeiro alimentando com biometano siderúrgicas e outros consumidores finais. Falaremos das aplicações com relação ao sucro energético, a toda a cadeia de valor da cana e possibilidades, né? Passando aí por digestão anaeróbia, biometano, geração de hidrogênio, captura de CO2, extrapolando esse mesmo tipo de aplicação de digestão anaeróbia para a biomassa do agronegócio, ou avançando ainda nas operações em laticínios, abatedouros, frigoríficos, hospitais e shoppings, indústria de cloro e soda, modais de transporte, empresas distribuidoras de gás que têm interesse de aumentar seu portfólio, a parte alimentícia e bebidas, supercondutores, indústria química, na parte de transporte marítimo, fluvial, né, toda a indústria de óleo e gás, principalmente focada no refino, a indústria de óleos vegetais, vidros planos, siderúrgica, eletrônicos, enfim, diversas aplicações. Nas sessões com relação às principais rotas tecnológicas, teremos uma abordagem bem objetiva, bem prática, também contando com a contribuição de players aí do mercado internacional, apresentando, né, o contorno dos seus processos, diferenciais dos seus processos, eficiências, preocupações práticas com relação a etapas de desenvolvimento do projeto, principalmente com relação a Razid, Razop, Envid, né, para que tenhamos realmente projetos de referência, né, para a implantação, porém focando nas principais rotas tecnológicas. Não falaremos de todas as rotas, falaremos das rotas. Desculpe. Teremos a oportunidade, então, de falar de rotas de purificação de correntes gasosas ricas em hidrogênio.
da própria reciclagem do hidrogênio, a exemplo de aplicações na indústria de vidros planos. Falaremos da eletrólise, né, alcalina, PEM e a de alta temperatura. Falaremos da reforma do metano a vapor, né, com captura e armazenamento, armazenamento e utilização do carbono. Falaremos da reforma do etanol a vapor, né, dentro do mesmo enfoque, com a captura e armazenagem do CO2 ou captura, armazenagem e utilização do CO2. É importante, nesse momento, esclarecer que, um exemplo pontual, a eletrólise ela tem uma pegada nula de carbono, porque ela não aumenta essa emissão de carbono na atmosfera, o saldo, né, esse balanço de carbono. Porém, a reforma do metano a vapor com CCUS, assim como a reforma do etanol a vapor com CCUS, eles têm uma pegada negativa de carbono. Isso significa que, com esse tipo de solução, a gente está retirando e dando utilização a esse CO2 que antes estava na atmosfera, simplesmente colaborando com impactos ao meio ambiente e reduzindo esse montante. Falaremos também da pirólise, falaremos de gaseificação e dos reatores de plasma. Porém, essas últimas rotas tecnológicas são rotas tecnológicas que é interessante ressaltar que ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento e não contam com grau de maturidade grande, tampouco com experiências em campo há mais de 5 anos, como hoje a gente já teria para apresentar na purificação, na reciclagem, na eletrólise, na reforma do metano a vapor. Contaremos mais uma vez aqui com a participação de players, né, líderes nos seus segmentos, né, em suas regiões. Aqui uma descrição bem básica, acredito que todos conheçam, é conteúdo que está no PNH 2, né, onde existem as rotas tecnológicas, com seus usos, né, fontes e as atividades de suporte. Porém, ao longo do curso, vamos estar classificando essas rotas com relação ao seu grau de maturidade, né, focando principalmente nas rotas que hoje estão prontas para utilização, seja por questões de marco legal, seja por questões de maturidade, mas, logicamente, entraremos bem mais a fundo, falando de eficiências, custos, estratégia para a redução desses. Com relação ao armazenamento e transporte, teremos sessões para falarmos do armazenamento na pequena, média e grande escala. Alguns exemplos bastante interessantes, como estações de reabastecimento de veículos a hidrogênio, totalmente autônomos, fora do grid, ou seja, ele pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem estar ligado à energia elétrica e ainda assim gerando sua própria energia elétrica, seja para o funcionamento da estação, seja para o abastecimento de veículos, como também para a geração do hidrogênio, ou seja, uma estação apta a trabalhar fora do grid, alimentando veículos a hidrogênio e veículos elétricos. Se analisarmos aí regiões com atividades do agro ainda pouco cobertas pelo grid, existem aí possibilidades diversas de geração de energia, geração de hidrogênio, geração até mesmo do biometano, independente do grid.
Analisaremos também aplicações para o transporte terrestre, marítimo e aéreo na pequena, média e grande escalas. Com isso, cobrindo, né, todo esse segmento que é uma preocupação grande em função da quantidade de emissões com que eles colaboram hoje, né, para o cenário total aí dos famosos GEs, aí, gases de efeito estufa. E, por último, teremos uma sessão de proposta de valor. Com base em tudo que nós vimos anteriormente, vamos mergulhar com todo cuidado, com todo detalhe, nos negócios e nos modelos de negócios correntes hoje no mundo, né? E os novos modelos de negócios que estão nascendo com essa nova economia do hidrogênio, incluindo aí o Gas as a Service, trazendo essa experiência para o Brasil, né? E identificando os atores, né, necessários para o estabelecimento dessa nova economia do hidrogênio. Esses atores, na verdade, estamos falando de toda a cadeia de valor dessa nova economia do hidrogênio, que vão competências técnicas de engenharia, competências de suprimentos, mercado internacional, processo de importação, planejamento tributário, aspectos relacionados à integração dessas tecnologias, construção, modelos de contratação, se é PCM, se é PC, se é Gas as a Service, enfim, seus diferenciais analisados aí através de uma análise SWOT, para enriquecer o estudo em que estaremos habilitando aos participantes a iniciar referente à identificação, à seleção e à priorização das oportunidades. Por que identificação, seleção e priorização? Porque teremos oportunidade de ver em sessões específicas, é um universo muito grande. É toda uma nova cadeia que surge a partir da modificação para um novo modelo de geração de energia e, principalmente, um novo modelo de consumo dessa energia. A partir do momento em que teremos, né, condições iniciais de identificar, selecionar e priorizar essas oportunidades, passaremos a conversar sobre estratégia de implantação dessas oportunidades, né? Essas estratégias, desde o amadurecimento do projeto conceitual, ou seja, fontes, usos, garantindo os melhores processos que garantam melhor eficiência energética com tecnologias comprovadas em campo, né, apresentando casos reais para que se enriqueça o conhecimento a respeito da diversidade, né, dessas oportunidades. A partir daí, a necessidade de termos estudos de viabilidade técnica e financeira, porque dentro desse mercado, em plena transição, os cenários podem se modificar rapidamente e precisamos acompanhá-los bem de perto, para estarmos seguros de que estaremos tomando as melhores decisões com relação ao nosso negócio, seja o seu negócio operar uma planta, seja o seu negócio prestar serviços de engenharia para essa planta, prestar serviços de suprimento, prestar serviços de construção, prestar serviços de apoio com relação a planejamento tributário, enfim, todas as competências que envolvem a implantação de um projeto dentro dessa nova economia do hidrogênio. Assim como os passos naturais de evolução, seja o projeto básico,
como também formas, né, de desenvolvimento através de contratos de EPCM ou contratos de EPC, ou até mesmo de contratos de Gas as a Service, como já existem hoje no mundo, e o Brasil brevemente é um potencial candidato para ter um primeiro modelo de negócio baseado no Gas as a Service, porém, nas sessões específicas teremos oportunidade de estar aprofundando esse tema aí com a importância que ele merece. Entramos aqui em partes de contatos, desde já, mais uma vez, agradecendo aí ao Bioenergy Hub pelo convite, né, por estarmos abrindo essa sessão a respeito de hidrogênio verde e hidrogênio de baixo carbono, focado aí, alinhado com os objetivos do PNH2, em disseminar esse conhecimento, em provocar, sim, sinergias, em alertar que já existem oportunidades, principalmente para pequena e para média escala, principalmente no alto consumo, para já estar se implantando soluções para a geração de hidrogênio verde, num custo bem atrativo e até competitivo, considerando aí custos atuais do hidrogênio cinza. Porém, é importante relatar que não existe fórmula mágica, né? É necessário realmente se analisar caso a caso, ter os seus parceiros de engenharia aptos a desenvolver, né, projeto conceitual, estudos de viabilidade, projetos básicos, ter seus parceiros capazes de gerir toda a engenharia, suprimento e construção, inclusive a integração, preparando todo o processo, né, de tomada de preços, seja de serviços e materiais necessários ao projeto. Ou então ir para um modelo de negócios mais convencional, que o óleo e gás no Brasil conhece bem, que é o EPC, ou até mesmo o Gas as a Service, que é o modelo de negócios no qual o operador simplesmente disponibiliza área e facilidades e o equipamento, o equipamento é fornecido, a obra é feita, pertencendo à empresa que irá operar, e a remuneração do dono do site pode se dar de diversas formas. Teremos oportunidade de identificar, né, algumas mais úteis e, enfim, estabelecer aí considerações, né, premissas para esse novo modelo de negócios que já vem sendo praticado no mundo e para o qual o Brasil tem um grande potencial. Bem, considerando aí que o assunto é muito vasto, fiz essa apresentação, espero que possam ter tirado proveito, e a partir desse momento, Marco, me coloco à disposição aí para eventuais esclarecimentos, dúvidas, né, com respeito ao tema. Não, legal, Humberto. Obrigado aí pela apresentação. Acho que mostrou um pouco da visão aí hoje, quando a gente vê o pessoal falando de hidrogênio, fala sempre somente em grande escala e em eletrólise de água, né? Sim. Você abordou aí mostrando que existem outras oportunidades. Tem uma pergunta aqui. Pessoal, quem quiser, fica à vontade aí de colocar mais perguntas. Deixa eu fazer aqui uma... Você falou um pouco, o Júlio Fonseca. Você acha que o uso de hidrogênio em veículos está próximo? Você falou aí, né, de abastecimento, o uso de hidrogênio para abastecimento, né? Sim, quando se fala em abastecimento, o pessoal acha que abastecimento é nosso carro, né? Nosso carro particular, ir no posto e abastecer, né? Isso realmente está longe, mas você tem uma visão aí de postos, quando a gente fala de abastecimento, uso veicular, né? Ou uso isso para combustível, realmente,
Qual que é a visão aí que você tem visto e os projetos que você tem atuado? É uma pergunta bastante interessante. Tentando ser o mais objetivo possível. Hoje, no Brasil, já possui empresas avançando em projetos com esse fim. Por que empresas? Porque é mais fácil você pegar suas empilhadeiras e convertê-las a hidrogênio, né? Não é novidade, a Plug Power é líder nesse mercado, né? Então, já tem indústrias brasileiras trabalhando nisso. Logicamente, pelo fato de ser uma pequena escala, né, para cobrir uma pequena área, os desafios com armazenamento, transporte, são mínimos, tendendo a zero. Então, são projetos que vêm, estações, né, que vêm em sistemas modulares, containers, né, frame de 20 pés, frame de 40 pés. Você tendo a infra pronta, você só precisa a conexão da eletromecânica, o comissionamento, normalmente, em algumas horas, e, quer dizer, a instalação, a integração eletromecânica em alguns dias e o comissionamento em algumas horas. Enfim, os módulos chegando no site com infra e eletromecânica pronta, 15 dias é o suficiente para estar em produção. Então, objetivamente, sim, já tem. Para pequena escala, o tempo para mercado é agora. Não tem grandes restrições. Para larga escala, para estações, existem algumas barreiras com relação à regulamentação, estudo de rotas, por exemplo, a reforma do etanol a vapor, né? Hoje já se tem toda uma infra de distribuição desse etanol, né? Já tem empresas no Brasil focadas para esse tipo de aplicação. Então, bastaria se ter esse equipamento, que não é um equipamento grande, no posto de gasolina, convertendo esse etanol a hidrogênio, sem precisar, né, investir numa nova estrutura para distribuição, né, do hidrogênio na forma líquida ou do hidrogênio na forma de amônia para depois reverter para hidrogênio, enfim. Porém, aí a gente é necessário a gente parar e analisar todo o contexto, porque essas decisões para onde ir tem que levar em consideração o grau de maturidade, vamos dizer assim, das aplicações, das rotas tecnológicas, marcos legais, benefícios tributários, mercado de carbono e todas as outras sinergias e todos os outros atores que compõem essa cadeia, né? São respostas específicas que realmente um projeto conceitual responderia, um estudo de viabilidade técnica econômica responderia. Legal. E até porque, né, Humberto, tem algumas indústrias que já possuem o hidrogênio, a rede de gases ricos em hidrogênio, talvez não utilizam e tem demanda também para usar, por exemplo, veículos internos, né, como você disse, né? Exato, frotas corporativas, né? Eu posso falar que existe mais de um projeto no Brasil com relação a isso. A EPE ela tem trabalhos executados que demonstram, né, todos os projetos de P&D que estão em andamento hoje no Brasil, todos os projetos e investimentos já confirmados. Então, teremos oportunidade aí na sessão específica de qualificar e quantificar, né? Como é que está o P&D para geração, como é que está o P&D para a indústria, como é que está o P&D para refino, como é que está o P&D para geração de energia, como é que estão os projetos com investimentos confirmados em cada área dessas, né? Para pequena, média e grande escala.
Então, essa pergunta é importante porque ela já traz aí, vamos dizer assim, a gente pensa realmente em longas distâncias, em ter disponibilidade de um posto de abastecimento, mas na pequena escala, a ótica é imediata, frotas corporativas e, vamos dizer assim, sem ter esse volume de restrições que a larga escala traz. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Joanes Carlos. Você acha que o Brasil será protagonista no setor de hidrogênio? Por quê? Tem tudo para ser. Esse tem tudo para ser, não é só uma opinião minha, em reuniões de alto nível da ONU, né, já foi destacado que o Brasil tem condições de, diferentemente da ocasião lá, década de 70, 80, do mercado de óleo e gás, de ser um coadjuvante, mas nesse momento, dentro dessa nova economia do hidrogênio, tem toda a condição de ser protagonista, em função de fontes, né, da abundância de fontes renováveis, de todo um potencial, né, desse mercado no Brasil. Além disso, de todo o potencial de aplicações para o desenvolvimento da sua indústria, de sinergias com seus parceiros. Quando a gente olha para os BRICS, a gente vê Brasil e China despontando como as melhores matrizes energéticas, né? Outros países aí com abundância de gás natural, tecnologias. Ou seja, esse mercado de hidrogênio ele traz realmente uma commodity global. Ele traz esse enfoque global do hidrogênio. E, para isso, é necessário a gente não pensar muito em fronteiras e pensar, sim, em sinergias e complementaridades, desde da ótica global como para a ótica regional ou até mesmo para a ótica municipal. E com isso, realmente, a gente conseguirá vislumbrar aí um universo bastante interessante de oportunidades. Legal. Tem uma outra pergunta aqui nessa linha, Fernandes Lima. Pensando em hidrogênio aí, em carros a hidrogênio, etc., se o etanol está ameaçado, né? Você já deu um exemplo aí, né, de uma possibilidade no Brasil, né? Eu realmente não acredito que esteja ameaçado, não. Eu acredito que o etanol ele pode, vamos dizer assim, ser até mesmo um diferencial. Agora, logicamente, se precisa estudar os casos. Conforme foi dito antes, não tem receita mágica, né? Não tem uma solução mágica, não tem uma solução pronta. A gente precisa identificar essas etapas. Hoje, de imediato, poderia-se dizer que o preço do etanol, dentre todos os fatores, pode ser um fator que se deve prestar mais atenção para essa viabilidade. Mas daí dizer que isso é uma ameaça para o etanol, eu acredito que não, porque é meramente uma questão de você equilibrar, né, escala com taxa de retorno, payback e tudo mais, e você vai ver em qual a faixa que ele é viável, e isso aí eu não tenho dúvida alguma, mas sem dúvida nenhuma já tem muita gente fazendo esse exercício. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Thales Herrera, falando que essas tecnologias elas não são novas, né? Por exemplo, que você citou um pouco de extrair hidrogênio de gases e tudo mais, e que existem tecnologias sendo feitas lá fora sobre isso já há algum tempo. Por que a gente não tem isso aqui ainda no Brasil, no mercado tão desenvolvido, sendo que essas tecnologias não são novas, né? É interessante essa pergunta, porque ela vem justamente dentro desse momento de transição energética que a gente está vivendo, em que o Brasil, na verdade, largou um pouco atrasado. Quando a gente olha para o mapa, né, de fundo aí da apresentação, a gente vê que a Europa tem uma quantidade de projetos, né, está muito mais avançada, já com alguns em operação. Porém, a gente vai ter oportunidade em algumas sessões de ver casos
principalmente para pequena e média escala, que estão operando aí há 10 anos, alguns até há mais de 10 anos. Então, algumas tecnologias, a exemplo, por exemplo, eletrólise com a eletrólise PEM, a gente vai trazer exemplos de aplicações de mais de 10 anos, com performance, né, informações diárias. No caso da apresentação de casos, vai ser apresentado por eles mesmos. A gente vai só selecionar do universo que eles disponibilizaram e nos autorizaram a trazer aí para o ambiente do Bioenergy Hub, né? E vamos ver casos dos mais diversos na indústria. Então, para eletrólise, reforma do metano a vapor, experiências para mais de 10 anos. No que a gente vai para tecnologias mais recentes, pirólise, reatores de plasma, que prometem, né, uma eficiência muito grande, esses a gente não tem ainda essa condição no mundo. Então, a ideia do curso é trazer aplicações e rotas, mas aplicações e rotas que realmente consagradas no mercado, tá? Que não tenham, vamos dizer assim, pontos de melhoria ou que impactem a eficiência energética. Esse novo mercado do hidrogênio, sim, ele vem com esse objetivo de acertar o passo, né? Viemos durante um tempo com combustíveis fósseis, tivemos essa consequência, precisamos acertar o passo e seguir numa outra direção. E dentro dessa direção, a ideia é a gente realmente trazer lições aprendidas, né? E não tem jeito, isso aí envolve experiência em campo comprovada. Boa. Bom, estamos indo para o final aqui, pessoal. Tem mais uma questão sobre a dependência do Brasil, né, de fertilizantes e tudo mais. A questão da amônia, né? Se Sim. Você vê a possibilidade da amônia ser utilizada em pequena, média escala ou somente em grandes escalas? Eu creio que a amônia ela pode ser utilizada em todas as escalas, né? Porém, devemos fazer, né, logicamente, os estudos para cada caso, mesmo que seja de escala similar. Necessita ser feita uma avaliação realmente caso a caso. Mas eu acredito que a amônia, principalmente no Brasil, a tendência é explodir de projetos, né? O Brasil tem uma grande extensão territorial. Se a gente vai ter oportunidade de ver em algumas sessões que existirá uma discussão de produção centralizada e produção descentralizada, né? A produção on-site ou descentralizada, ela traz desafios mínimos com relação ao armazenamento e transporte. A centralizada já onera bem mais o preço do combustível. Então, trazendo uma referência aí fora do tema, o biometano comprimido a 250 bar, normalmente você usa para suprir, né, consumidores finais aí no raio de 100, 150 quilômetros. A partir daí, o liquefeito. Porém, até o liquefeito tem um limite de 800 aí a 1.000 quilômetros, dependendo da situação, de ser economicamente viável. A partir daí, já teria que se pensar em uma outra produção centralizada para não ter uma descontinuidade de abastecimento ou não ter preços excessivos. E hoje, quando a gente analisa o mercado, se a gente olhar para pequena escala, média escala e grande escala, né, a maior parte dos desafios de armazenamento e transporte estão na larga escala e um pouco na média. A pequena escala e média escala, num contexto global, os desafios são muito poucos. Então, dentro dessa ótica, eu acho que teremos várias oportunidades aí para discutir, né, para apresentar, discutir, enfim, evoluirmos aí no conhecimento juntos aí ao longo do curso. Legal. Mas, bom,
estamos indo para o final aqui, Humberto. Queria deixar suas considerações finais aí antes da gente encerrar. Ah, tá. Marcos, mais uma vez aí agradecer o convite, fazer a deferência aqui pelo todo o esforço, né, que a BioEnergy Hub vem fazendo aí, todo o suporte no desenvolvimento da cadeia aí de fornecedores no Brasil. Particularmente aí vai meu agradecimento nesse ponto. E toda a colaboração em fomentar esse tema aí num polo tão importante, né? E também num tema tão importante aí para as próximas gerações. Tá? Um agradecimento aí a todos pelo tempo que tivemos juntos e permanecemos aí disponíveis. O BioEnergy Hub creio que vai deixar essa apresentação, né, disponível aí na internet. E tem os contatos, desde já eu me deixo aí à disposição para eventuais esclarecimentos aí que vierem a ser necessários. Tá ok? E meu muito obrigado a todos. Legal, Humberto. Nós que agradecemos aí a parceria. Acho que é um tema importantíssimo, tem muita gente falando. Acho que essa visão de média e pequena escala, de setor industrial, acho que essa é uma visão diferenciada realmente, porque une aí tanto correntes gasosas existentes, ou seja, já existe o produto e também já tem a demanda, né? Então, é uma visão... Sim. Sim. E já existe a tecnologia, então, ou seja, existe tudo disponível, né? Esse ponto é interessantíssimo, porque, a exemplo de projetos de bimetano, os projetos de hidrogênio já nascem com a produção comprada. Exato, exato. Mas legal. Bom, pessoal, o objetivo aqui era mostrar um pouco dessa visão que a gente tem visto pouco aí, se não quase não visto, né? É uma visão de pessoas de mercado, não dentro da academia, falando de projetos em bancada, né? A gente está falando de projetos que já foram executados, o Humberto falou aí, empresas que já estão executando isso há mais de 10 anos fora, e o objetivo é potencializar isso aqui. Então, esse era o objetivo, apresentar também um pouquinho o curso aí para que vocês tenham, apresentar o Humberto, né, o conhecimento dele, e também pudessem ter maiores informações, ter a possibilidade de interagir aqui com a gente. Acho que esse foi um primeiro bate-papo, a gente vai ter outros. Deixei os links aí sobre, tanto para pesquisa satisfação, para vocês ajudarem a gente, darem um feedback, e também se quiserem saber mais sobre o curso de hidrogênio, e saber um pouco mais dessa visão aí voltada realmente para um setor que já existe a demanda, então projetos que já podem ser implementados imediatamente. Então, agradecer a todos aí pela participação. E como o Humberto falou, isso vai ficar no YouTube, nas nossas redes, LinkedIn, então fiquem à vontade aí também para interagir depois com a gente, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos. Boa tarde.